Estamos aqui reunidos para mais um encontro de formação bíblica do Evangelho de São Marcos. Então hoje é o nosso 11º encontro. Peçamos agora para que o nosso anjo da guarda possa vir em nosso auxílio, para nos iluminar, para abrir mesmo a nossa inteligência, nos ajudando a estar presente nesse momento e durante todo esse tempo que nos propusemos a estar aqui para aprender e aprofundar na palavra de Deus. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade, estamos então no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, e agora eu irei proclamar do versículo de 13 a 19. A instituição dos 12. Depois subiu à montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele, e constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariote, aquele que o entregou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora, então, nós vamos ver que Jesus sobe a montanha. A montanha é um lugar elevado, é um monte. É um lugar onde a gente, espiritualmente, a gente se eleva, se reserva, se silencia para ter um encontro com Deus. Então aqui São Marcos não nos relata que Jesus subiu ao monte ou à montanha para orar. Porém, Lucas nos relata que ele subiu, orou e depois que orou, chamou, escolheu, instituiu. E aqui Marcos, como ele é sucinto nas palavras, ele vem e nos mostra só que subiu a montanha, e a gente já sabe que a montanha é um lugar de elevação, e ele nos mostra o quê? Que as nossas decisões, as nossas ações só podem ser tomadas a partir e depois de um momento de oração. Então, primeiro oração e depois ação. Então, agir ou sair em missão, primeiro nos requer uma elevação para que possamos estar e ver se realmente aquilo condiz com a vontade de Deus na nossa vida. São Jerônimo nos diz, em sentido espiritual, que Cristo é esse monte. Então, todos nós somos chamados para estar ao monte, para subir no monte, isto é, para estar com Cristo. E assim, com Cristo, sermos elevados até Deus e nossos méritos e palavras chegarem até Deus, e assim, em união com Ele, a gente possa falar de uma forma que agrade e que seja da vontade de Deus. Já no sentido moral, São Beda vem nos dizer que no Antigo Testamento, 4 tribos faziam guarda do tabernáculo, isso é, da Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança era ela colocada, então os filhos de Israel saíam em marcha e quando eles acampavam, ela era colocada no centro. E do lado dos 4 lados deles estavam acampados as tribos. E aí ficavam as tribos divididas na frente, atrás, de um lado e do outro. Como era 12, elas ficavam a arca no meio, 3 na frente, 3 ao lado, 3 do outro lado e 3 atrás. Fazendo então 3 vezes 4, 12. Então essas 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó,
que teve o nome mudado por Deus para Israel, então Israel era o povo de Deus escolhido e eles eram separados por tribo, por etnia. Então, o filho de Judá, todos que eram da família de Judá, era da tribo de Judá. Da Manassés. Então, assim, eles eram separados por tribos. E agora Jesus vem e institui o quê? 12 apóstolos. Ele é o centro. E os 12 apóstolos agora é a nova aliança. Israel, a antiga aliança, separada por etnia, e agora não. Os 12 apóstolos, a nova aliança, separados por eleição, por adesão à missão e pelo sim a esse chamado que Deus faz. Então, eles é a nova comunidade, esses apóstolos, que agora são os escolhidos da Igreja de Deus. Então, primeiro, nós vemos essas 12 tribos em comparação com os 12 apóstolos. A arca no centro. Então, Deus sempre no centro. E aí a gente vê que São Beda nos diz isso, que os apóstolos, eles foram enviados para pregar em 3 grupos e para 4 regiões diferentes. Por quê? Eles achavam que o mundo era quadrado. Então, a hora que eles foram enviados para 4 lugares diferentes, isso quer dizer a totalidade. Mas então foram 4 grupos de 3. E aí, nesse caso aqui, São Beda vem nos explicar desta forma. Então, nesse caso aqui, o que quer dizer? 3 apóstolos, mais 4 grupos de 3, né? E aí, se o mundo era quadrado, então 3 vezes 4, 12, seriam os 12 apóstolos, e aí eles teriam a totalidade. Pode ser visto também como 3 grupos com 4 pessoas em cada grupo. E aí, essas 4 pessoas mais a Santíssima Trindade daria o 7, que é a 3 vezes 4, né? Seria também a totalidade. E se somasse, seria o 7, que seria o número da perfeição. Então, tudo na Bíblia tem uma simbologia. Nada é por acaso. Então, esses 12, realmente, igual a gente vê lá, os 144 mil do Apocalipse, né? Que seria os 12 vezes 12. Então, tudo isso tem uma simbologia. Todos esses números nos levam a algo além deles. Então, aqui Jesus vai e faz essa escolha das 12 para mostrar agora a nova aliança. De não aqueles que eram o povo escolhido só da tribo, né? Só o povo judeu. Não, agora sim por eleição e adesão. Então, Simão, primeiro os escolhidos foram Tiago, João, Simão, Tiago e João. Então, o Simão, vamos lembrar, Simão quer dizer que é a obediência. Lembra que a gente viu isso? Então, Simão, que significa obediência. Então, vem nos mostrar que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Então, da obediência, que era Simão, ao conhecimento, que é o significado do nome Pedro. Então, da obediência ao conhecimento. Simão seria, então, a razão e Pedro, a fé. Então, pela obediência, né, que a razão fez ele ser obediente, ele creu na pedra que é Cristo, e aí sim, Cristo concede a Pedro o nome de pedra, porque ele assumiu a fé confiante e obediente nele. Então, a verdadeira pedra viva, rejeitada pelos pedreiros, havia sido crida, havia sido obedecida por aquele homem sem instrução, que era um pescador, e aí sim, ele, da mesma forma, Jesus deu a ele essa missão de ser o cabeça, né? Por
por ser tão simples, um homem tão simples, e por ter agido assim com tanta disponibilidade, Jesus deu a ele essa missão de estar à frente. Então, da mesma forma, concedeu aos apóstolos por ele chamado para serem luz do mundo, sendo que ele mesmo era a luz verdadeira do mundo. Então, Jesus, sendo a luz verdadeira do mundo, depois falou, né? Vocês são a luz do mundo, falou para os apóstolos. Da mesma forma, ele falou: Pedro, eu sou a verdadeira pedra, a pedra rejeitada pelos pedreiros. Porém, eu te constituo agora Cefas, pedra, porque você creu. Então, da obediência, ele foi para o conhecimento. Depois, então, ele chamou Tiago. Isso no Evangelho de São Marcos, tá, gente? Porque a ordem, não de Pedro, porém a ordem de Tiago, João, Bartolomeu, muda um pouquinho nos outros evangelhos sinóticos. Tiago, então, é aquele que suplanta, lembra? Aquele que luta e luta e quer vencer, colocar o pecado, as suas paixões na planta dos seus pés. Então, que tem autodomínio. Então, vamos lá. Tiago, aquele que tem o autodomínio, quer dizer, os desejos da carne e a razão. João, que é a graça, que tudo adquiriu pela graça, eles tiveram fé. Então, aquilo que os outros adquirem por trabalho, João e Tiago adquiriram pela fé. Então, por isso, os dois eram chamados filhos do trovão. Por quê? Porque eles seriam esse trovão, igual o trovão do Monte Tabor, que se ouviu a voz de Deus. Então, eles também deveriam ser como esse trovão que difundissem toda a palavra. E aí, toda a palavra divina que Jesus estava dando para eles ali naquela hora e durante aquela instituição. Então, eles seriam esse trovão que faz o barulho e aquele barulho, né, se expande. Então, eles deveriam fazer isso, fazer com que a palavra se expandisse. Então, depois a gente vê que esses três, Pedro, Tiago e João, eles estiveram com Jesus durante a revelação dele no momento da cura da filha de Jairo. Eles também, esses três, estiveram no Monte Tabor com Jesus durante a glória dele e a transfiguração dele. E eles estiveram também na agonia, durante a tristeza de Jesus, lá no Getsemane. São Jerônimo nos diz que os três mereceram ouvir no monte, que é a pedra, que é Pedro, no Monte Tabor, a voz do Pai, através de uma nuvem trovejante, que são os filhos do trovão, para que eles, pela nuvem da carne, que é Tiago, suplantasse e pelo fogo da palavra espalhassem como chuva os raios pela terra, de modo que a misericórdia, que é a graça de Deus, que é João, apague o que o julgamento queima. Então, esse é o sentido espiritual desses três primeiros chamados. Porque eles, né, que foi a pedra, o Monte Tabor, né, que é a glória, o Getsemane também, que aí eles ouviram o som da nuvem, então eles deveriam ser esse trovão que espalhariam e lutasse contra a paixão da carne, e aí sim, pelo fogo da palavra, espalhasse esse raio, essa chuva, né, essa chuva de raios, desse trovão, dessa nuvem trovejante da palavra, para que possa, com a graça, aqueles que que recebessem essa graça, se abrissem a ela, pudessem ser apagados o pecado e o fogo do julgamento do nosso segundo julgamento, da nossa morte, né? Do nosso juízo final. André, então, sendo viril e verdadeiro homem, vamos lembrar, nós já vimos isso, André, virilidade. Então,
André, que era verdadeiramente homem, faz violência contra tudo que causa nossa perdição para guardar a nossa alma da morte. Então, esse é o sentido espiritual. Então, nós vamos ver que nós já vimos o sentido do nome de Pedro, Tiago e João, André, que é esse homem viril que guarda a nossa alma da morte, Filipe é aquele que pode iluminar com a boca o que o coração concebeu. Então, o nome Filipe quer dizer isso. Bartolomeu significa o quê? Aquele filho, filho daquele que suspende as águas, isso é, filho de Deus. Pois só ele tem poder sobre a natureza, só Deus tem poder sobre a natureza. Também Bartolomeu, no Evangelho de São João, é chamado de Natanael. Mateus, que significa que é doado, isto é, Jesus não apenas deu a ele somente a remissão dos pecados, mas também deu a ele ser chamado de apóstolo. Então, admitiu como apóstolo. Tomé significa abismo. Então, o homem sábio que profere coisas profundas pelo poder de Deus. Tiago, filho de Alfeu, então existe 2 Tiagos, né? O primeiro lá, que foi no Monte de Tabor, a gente chama Tiago maior, agora eu não me recordo se ele era o maior ou o menor, mas maior e menor não no sentido de ser mais, mas no sentido que escreveu mais, por isso temos também profetas maiores, profetas menores, aqueles que escreveram mais, aqueles que escreveram menos. Então, Tiago, filho de Alfeu, que significa aquele cuja luta não é de carne nem de sangue, mas contra a perversidade espiritual. Tadeu, que é o outro Judas, né? Ele é aquele que cultiva o coração, que conserva seu coração com a proteção. Chamado no Evangelho de São Lucas e também no Atos dos Apóstolos como Judas, irmão ou filho de Tiago, não me recordo agora, irmão do Senhor. Nós vemos aqui Scott Hahn que nos traz que o apóstolo chamado Tadeu, no Evangelho de Mateus e de Marcos, é o mesmo apóstolo chamado de Judas, filho de Tiago. No Evangelho de Lucas e no Atos dos Apóstolos também. Alguns sugerem que o nome Tadeu era mais adequado em determinadas circunstâncias, porque evitava a confusão entre Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Porém, também temos Simão o Cananeu. Por causa de Caná, né, a aldeia da Galileia, onde teve, né, a boda de Caná, então Simão era de lá. Então ele era cananeu por causa da região. Porém, ele era também chamado de Simão o Zelota. Por que Zelota? Zelota era aquele homem zeloso, aquele homem fanático, como se diziam. Então aqui fala também que o título cananeu provavelmente deriva de um termo aramaico que significa fanático ou zeloso, de onde viria o zelota, como apareceu no Evangelho de São Lucas e nos Atos dos Apóstolos. O título era comumente atribuído aos judeus revolucionários que resistiam forçosamente à ocupação e dominação romana sobre a Palestina no 1º século. Então, no 1º século, esses homens eram os que defendiam que os romanos entrassem, né, lá na Palestina. Então, por isso eles eram chamados de zelotas, zelosos. E Judas Iscariotes, que Judas significa aquele que não apaga seu pecado pela penitência. Também que se traduz como o orgulhoso. Já Iscariotes pode ser por causa da tribo de Isacar, mas seu significado é memorial à morte. Então, é um homem que, por orgulho, faz um memorial à morte. Então, o seu orgulho traz ele essa morte final. Então, agora, estes foram então enviados para
pregar e curar. Então Jesus, ele escolhe os 12 apóstolos, chama eles de escolhidos, não por tribo agora, mas por eleição, não por sangue, mas agora por adesão, e aí sim dá a eles essa nova missão. Essa nova missão de quê? Essa nova missão de expulsar os demônios, de ter autoridade, mas autoridade em nome de quem? Em nome de Jesus. Nada por seu próprio nome. Então, ele constituiu esses apóstolos e aí sim, nós vemos aqui uma coisa lindíssima. Nos diz aqui que, por que será São Teofilacto Diócrea? Para terminar então aqui, vamos lá. Por que então Judas foi contado entre os apóstolos? Para que aprendamos que Deus não repele ninguém pela malícia futura. Mesmo ele conhecendo, ele ainda acredita que nós iremos converter. Então, para aprendermos que Deus não repele ninguém pela malícia futura, mas por conta da virtude presente. Isso faz com que Judas Iscariote seja considerado digno de ser chamado apóstolo. Então, no momento em que Jesus o chamou, ele acreditava que a malícia futura dele poderia converter. Então, isso também nos mostra que nós também não podemos julgar as pessoas, né, nem pelo passado e muito menos pelo futuro, porque a pessoa pode mudar agora no presente. Deus confia nisso, Deus confia na nossa conversão e na conversão de cada um até o último suspiro da nossa vida. Então, quem somos nós para duvidar dos nossos irmãos? Nós que só vemos o exterior, Deus que vê o interior, conhece, mas mesmo assim confia e acredita na conversão de cada um. Então, que possamos hoje nos entregar realmente a esse único juiz que conhece cada um de nós no mais profundo do nosso ser e agradecer a Ele por mais esse aprendizado. Então, peçamos agora que o Senhor Jesus possa mesmo nos ajudar a ser obedientes. E assim como cada nome teve uma simbologia tão linda, assim como cada número e cada coisa que aconteceu nesse evangelho, a gente lê tantas vezes e às vezes não se atenta com tantas coisas que pode estar acontecendo nele, né, pelas entrelinhas, nós também possamos agora, depois de meditar isso, o Senhor possa vir também trabalhar tudo isso em nosso interior. E que nossa semana possa ser abençoada, que possamos ser esses contemplativos. Nesse Natal que se inicia, que possamos realmente nos abrir para esse menino que quer fazer do nosso coração a sua manjedoura. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero também lembrar que por conta de ser o Natal e o Ano Novo, eu não prometo gravar nessas 2 semanas. Se der, se Deus ajudar, né, e o meu tempo multiplicar, eu gravo e deixo gravadinho para vocês. Mas se não der, a gente se encontra novamente em janeiro. Fiquem com Deus.